preciso nem me apresentar mais pra você, porque você já tá bem acostumado com a minha cara, com a minha voz. E também está acostumado com o Oreo, que é o nosso panda historiador, né? O nosso companheiro das aventuras históricas aqui pelos vídeos. E aproveitando esse momento, já falo pra você, será que você tem um bichinho assim de estimação, de pelúcia, que te acompanha aí nos estudos? Se você tiver, conta pra gente que a gente vai querer saber quem te acompanha. Você já conhece o meu, que é o Oreo, certo? E a gente vai ficar muito feliz de saber quem que tá te acompanhando aí nos estudos. Bom, vou deixar ele aqui do meu ladinho enquanto a gente começa. Antes da gente começar, só pra te atualizar, pra você saber o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? É importante. A gente vai fazer uma revisão. E o que é isso? Que palavra é essa? A gente vai dar uma relembrada, uma retomada naquilo que a gente conversou nos nossos últimos vídeos, porque a gente já finalizou nosso assunto sobre a interiorização do país, no caso, né, do Brasil. E hoje a gente vai retomar, relembrar, ver se tá tudo certo aí na sua cabeça, se tá tudo fresco, tirar algumas dúvidas, certo? Para conseguir continuar e fazer umas atividades lá do livro de atividades no final desse vídeo. Mas prometo pra você que vai ser bem legal e vai ser de uma forma rápida. Afinal, a gente demorou bastante tempo pra chegar até aqui, né? Cada vídeo a gente foi falando de algum assunto, de algum tópico, mas hoje a gente vai passar bem rápido. Então vamos lá, sem enrolação, com muita energia e dedicação, vamos aprender. Vamos relembrar. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, descobriram, entre aspas, os indígenas já moravam aqui, e quando eles chegaram, eles não se instalaram de primeira, falamos sobre isso, né? Mas eles praticavam a exploração do pau-brasil. E esse pau-brasil ficava aonde, né, gente? Ficava principalmente no litoral do nosso território, certo? Ou seja, perto do mar. E, de certa forma, isso era muito vantajoso para os portugueses, porque já estava ali perto para mandar para as embarcações, e essas embarcações irem até a Europa, né, rumo à Europa, porque era interesse deles o quê? Financeiro, de dinheiro, esse pau-brasil e outras coisas que eles foram achando. Com o passar do tempo, eles falaram, bom, nesse local aí, nesse território, não deve ter só pau-brasil. Vamos pesquisar, gente, vamos fazer algumas expedições, vamos conhecer o interior desse território. E aí, em 1530, Martim Afonso de Souza vem para o território brasileiro, tá? Com a ideia de fazer uma expedição. E eles partem da Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil, certo? E onde fica essa vila? No território do estado de São Paulo, né? Hoje em dia é o território do estado de São Paulo, mais ou menos próximo ali do Porto de Santos, porque como eu falei pra vocês, eles precisavam desse litoral, precisavam disso para mandar suas embarcações lá pra Europa. E aí, junto com essas expedições, né, com essa ideia de conhecer o interior do Brasil, Martim Afonso de Souza e sua esposa trazem novidades, né, digamos, inovações para o nosso território. Eles trazem a cana-de-açúcar e o gado, dois elementos que foram muito importantes para a nossa economia e que ainda são. Afinal, o Brasil ainda tem muitas criações de gado e produções de cana-de-açúcar também. Mas então, eles trazem isso, que não é original do nosso território, trazem para cá, e aí eles percebem que na plantação de cana-de-açúcar precisa de muito espaço. E aí aquelas terras que não são tão boas para cana, elas poderiam ser usadas para o gado pastar. Mas com o passar do tempo, eles vão precisando cada vez de mais terras, e isso faz com que eles comecem a se deslocar pelo território em busca de novos espaços. Então, nesse momento, o sertão do nosso país, né, que hoje em dia a gente conhece, e o sul começaram a ser explorados pela galera que cuidava desse gado, né, pelos vaqueiros. E a gente percebe que aconteceu essa movimentação por aí e trouxe também algumas coisas deliciosas para a nossa culinária, como a carne de sol, aquela carne bem salgada que eu já expliquei para vocês como que foi o funcionamento, né, de criação dela, digamos assim. Mas para aí, vamos prestar atenção. Falei para vocês da cana-de-açúcar, certo? Não sei se você sabe, mas no seu livro didático existe uma coisa chamada RA positivo, que é a realidade aumentada. Por meio desse aplicativo, tá? Você consegue conhecer algumas coisas que estão disponíveis como pequenos segredos no seu livro didático, que eu vou te contar. Você pede ajuda de algum adulto que mora aí com você, baixa num celular, certo? Ou num tablet, o aplicativo RA positivo. Ao baixar ele, você aponta para o sinal que está lá na página 22, que está escrito RA positivo com a câmera, né, dentro desse aplicativo. E você vai poder conhecer através da realidade aumentada como que era um engenho de cana-de-açúcar. E isso é muito legal, porque nos ajuda a ter uma ideia visual de como que era. E além dessa
interiorização por causa do gado e por causa da cana-de-açúcar, a gente também deu uma olhada na história das expedições bandeirantes, que partiram também lá da região de São Vicente com a ideia de interiorização do Brasil, mas buscando terras, minérios, plantas medicinais, né, as ervas medicinais, e também tentando caçar e capturar os indígenas que fugiam para que eles fossem escravizados e trabalhassem nessas plantações. Durante essas expedições bandeirantes, eles começaram a encontrar numa terra que hoje em dia é Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, muito ouro. A partir, né, desse grande descoberta do ouro, desse minério que era muito famoso, ainda é hoje em dia, começaram a ir muitas pessoas para essas pequenas vilas, né, para esses lugares que não eram vilas, que se tornam vilas a partir da vinda dessas pessoas e que depois se tornam cidades, tá? Então vem muitos portugueses, outros europeus, galera do Brasil todo, e muitos escravizados são levados para lá para trabalhar na extração desse ouro. E a gente aprendeu que existem dois tipos dessa extração: o ouro de aluvião, que é o ouro da onde dá peneira lá do rio, e o ouro que está nas encostas dos morros, que também era feita essa extração, certo? Com o aumento populacional nessas vilas, nessas cidades, eles precisavam de um abastecimento de alimentos e de outros produtos. E aí surgem outros personagens da interiorização do Brasil, que são os tropeiros, certo? Que começavam a viajar em suas mulas por diversos locais do Brasil, levando produtos, levando alimentos, tudo mais, né, por aí, para que eles conseguissem vender e acabar, de certa forma, unindo os diferentes cantos do Brasil através das alimentações. E um bom ponto, quando eles começaram a viajar por aí, vendendo seus produtos, eles acabaram também formando algumas vilas. Existem no nosso país, hoje em dia, algumas vilas que têm a tradição tropeira. E isso é bem legal da gente pensar. Mas agora que a gente já deu uma relembrada no nosso assunto, mas uma relembrada bem rapidex, né? Você percebeu? Eu quero que você pegue o seu livro de atividades e abra lá na página 79, porque a gente vai fazer a página 79 e a página 80. Vamos lá, pessoal? Abri aqui na página 79 e eu vou começar a ler. Naquele esquema de que eu vou responder aqui, qualquer coisa você dá um pause ou responde junto comigo, mas vamos fazer juntas essas atividades. Vamos lá. 2. De acordo com o que você estudou, use as palavras destacadas para completar o texto a seguir. Então vamos dar uma olhadinha em quais palavras tem disponíveis pra gente. Transporte, vilas, caminhos, criadores, Nordeste e açúcar, certo? E a gente percebeu que ali embaixo tem um texto, certo? Que a gente vai ter que completar, que estão alguns espaços em branco. Vamos lá. A cana-de-açúcar era cultivada na região Nordeste, já trouxe para você a primeira resposta. E o comércio de açúcar, afinal a gente está falando de cana-de-açúcar, era muito lucrativo para os portugueses. Certo, pessoal? Já falamos sobre isso. O gado auxiliava no transporte de mercadorias entre o interior e os portos. Outra função do gado, além da alimentação e de algumas outras coisas que a gente já conversou. Os criadores de gado espalharam-se pelo interior do Brasil, formando vilas e também caminhos que ligavam o interior brasileiro. Então, te ajudei aqui nessa parte de destacar o texto, de completar esse texto, trazendo quais seriam as palavras certas. Beleza? Vamos para 3. A 3 tá pedindo para você desenhar algumas características dos vaqueiros do sertão. Até no seu livro didático, em uma das páginas, tem um desenho desse vaqueiro e que aponta, né, algumas características das roupas que ele utilizavam e que até hoje em dia se utiliza numa forma de homenagear essas pessoas tão importantes para nossa história do Brasil, tá? Então até aqui na questão tá dizendo: lembre-se de representar o vaqueiro com os trajes típicos, conduzindo o gado. Isso aqui, pessoal, não tem como eu fazer com você, porque você vai precisar usar a sua criatividade, seu lápis de cor, seu tempo. Então eu vou fazer meu desenho aqui, beleza? Junto com o óleo, e você faz aí na sua casa depois do vídeo, ok? Esse vai ser o seu desafio para quando esse vídeo acabar. Vamos continuar nas outras atividades. 4. Desembaralhe as letras para descobrir o nome de um alimento produzido no sertão brasileiro. Aqui, pessoal, tá um pouco complicadinho da gente pensar, né? Mas um alimento que foi produzido no sertão brasileiro, que eu dei uma relembrada hoje aqui, ó, que é delicinha, pessoal, é a carne de sol. E esse é o alimento que, né, você vai desembaralhar ali as letras. Já te dei um spoiler, mas tudo bem dessa vez, né? Vamos lá. E como que esse alimento é preparado? Por que se chama carne de sol? É feito de sol?
Não, essa carne, ela é cortada e colocada no sol junto com sal, tá? Pra desidratar. Então é uma carne bem salgada e dessa forma você acaba conservando o alimento. Afinal, naquela época não existia geladeira igual a gente tem hoje. Vamos continuar, pessoal. Aqui nessa 5, eu vou trazer os termos, tá? Porque tá pedindo pra você encontrar lá no caça-palavra os termos. E aí, depois completar o texto. A gente vai fazer o inverso. Vou completar o texto com você e depois você acha as palavras no caça-palavras, ok? Vamos lá, esse é o segundo desafio para quando acabar o vídeo. Os bandeirantes desbravavam o interior do Brasil em busca de riquezas e de indígenas para escravizar. Em suas expedições descobriram ouro na região atualmente chamada de Minas Gerais. Essa descoberta deu início à fundação de várias cidades. Como faltavam alimentos para abastecer as cidades, os tropeiros transportavam produtos em mulas até esses locais. Então, trouxe aqui as palavras para vocês. Vou falar novamente, tá? As palavras que você vai procurar lá no caça-palavras. Desbravavam, riquezas, indígenas, ouro, cidades, tropeiros e mulas, ok? Depois faz seu caça-palavra bem bonito. Vamos para a última questão que está aqui, pessoal. A 6. A respeito do modo de viver dos bandeirantes, marque com X as afirmativas corretas. Então tem a ver com os bandeirantes que a gente deu até uma relembrada no vídeo de hoje. Vamos lá? Primeira. Os bandeirantes que buscavam ouro encontravam esse metal nas regiões próximas ao litoral? Não, pessoal. Minas Gerais não é próxima do litoral, certo? E eles não encontravam próximo do litoral. Até porque eles saíram do litoral para ir para o interior do Brasil buscar novas oportunidades. Vamos para a segunda afirmativa. Por causa da descoberta do ouro, muitas pessoas que moravam nas cidades próximas ao litoral se mudaram para o interior do Brasil? Sim, certinho. Por causa do ouro, a galera começou a se mudar em busca dessas oportunidades. Afinal, o ouro despertava o interesse. Até hoje desperta, né, pessoal? Terceira afirmativa. Por conhecerem os caminhos do interior brasileiro, os indígenas guiavam os bandeirantes por esses caminhos. Sim, pessoal, nada melhor do que os indígenas, né? Originais dessa terra, que já estavam acostumados a desbravar e a conhecer as matas e os diferentes caminhos e que acabaram ajudando os bandeirantes a chegar nesses locais. Vamos para a próxima. Muitos bandeirantes viajavam descalços? Sim, pessoal, muitos bandeirantes viajavam descalços. Porque afinal, né, isso é uma questão... Porque afinal, com o tempo foi mudando a nossa noção de ter que usar os calçados específicos para viagens, né, ir para tanto tempo na mata. Por exemplo, hoje em dia a gente não faz essas expedições, mas a gente pode fazer trilha. E a gente sabe que não dá para ir descalço, certo? Mas sim, os bandeirantes viajavam descalços. E a última... Os desbravadores procuravam por melhores condições de vida? Sim, afinal, eles não iam em busca do nada, né? Eles tinham algum objetivo e era melhorar as suas vidas. Beleza, pessoal? Foi muito legal revisar, relembrar esse conteúdo que a gente aprendeu juntos e também aprender tantas coisas legais durante esses vídeos. Vou ficar com saudades de vocês e espero que a gente se veja logo, beleza? Gente, até a próxima. Tchau, tchau!